para mais um tempo de reflexão, tempo onde a gente pode pensar sobre nós mesmas, a vida corrida, a vida estressante, a vida acelerada, em muitos momentos ela rouba isso de nós. Esse tempo que a gente pode parar para refletir, pensar, analisar a nossa vida e a condução da nossa vida e as construções que nós estamos realizando e tendo nesse tempo. Quando eu não me permito parar, quando eu não me permito analisar, quando eu não me permito perceber o que ocorre muitas vezes é que a gente vai levando a nossa vida em construções equivocadas e entendendo e achando que está certo, que está correto e tudo bem. Quando nós pensamos na videira verdadeira, tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor é real, é legítimo, é puro, é bom. E muitas vezes, por não entender, nós desperdiçamos aquilo que Deus tem nos dado, aquilo a qual o Senhor tem trazido para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa permanência na terra. Em muitos casos, nós desperdiçamos por várias situações. Uma delas é a falta de conhecimento. E a própria Bíblia fala que nós perecemos porque nos falta conhecimento. E outra delas é quando a gente não se atenta, a falta de atenção para as situações que têm acontecido, que têm ocorrido na nossa vida, na nossa casa, na nossa existência, também pode desperdiçar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então, são situações que nós precisamos entender, perceber, analisar e refletir, para que aquilo que a gente tem recebido do Senhor, ele não se perca, ele não toda essa essência que chega até nós, ela não fique sem valor, invalidada. E a gente começa a levar uma vida achando que é assim mesmo, que é natural, que porque Deus me ama, ele vai considerar todos os meus comportamentos. Obviamente que a Bíblia diz para a gente vir como nós estamos. Mas nós devemos sim procurar entender os nossos processos. E nós não podemos permanecer como nós estamos. Para uma vida em liberdade, para uma vida na presença do Senhor, nós somos chamados. E a própria... e tem sido comprovado que nós somos o modelo. O modelo, isso é comprovado das 5 pessoas mais próximas que convivem com nós. Então, vamos lá. Se eu sou o modelo das 5 pessoas mais próximas que convivem comigo, como é que eu posso dizer que eu convivo com o Senhor? Como é que eu posso afirmar que eu convivo com o Senhor, sendo que eu não considero, às vezes, muitas instruções que eu recebo da parte de Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou o reflexo, que eu sou o modelo das 5 pessoas mais próximas de mim, quando eu estou próximo do Senhor, quando eu estou ligado à videira e eu não consigo ser um modelo verdadeiramente que possa estar dentro desse contexto, das 5 pessoas mais próximas de mim? Eu vou sempre refletir, eu vou sempre usá-las como modelo. E aí essa troca, ela é uma troca que ela até é natural, ela é inconsciente.
Você vai se adaptando, você vai aprendendo. Você pode perceber que quando você convive com uma pessoa, sempre ela vai aprender palavras que você costuma falar. E sempre você vai aprender palavras que a pessoa costuma falar. Palavras, gestos, comportamento, ações. Então, tudo isso é uma troca. E essa troca, ela acontece normalmente, naturalmente na nossa vida. E não é diferente com o Senhor. Nós precisamos entender que essa troca de receber de Deus aquilo que nós precisamos, ela precisa acontecer. Nós precisamos sim aprender com o Senhor, refletindo o caráter dele. Porque se as 5 mais próximas que vão fazer com que eu comece a moldurar o meu comportamento, a minha vida, elas me dão o modelo para que eu vá fazendo as minhas construções. Então, eu tenho o modelo de Cristo. Você tem o modelo de Cristo. Nós estamos ligados na videira. E quando a gente começa a perceber que em nós existem muitas ações e muitas questões que precisam ser realmente reavaliadas, que precisam ser administradas, que precisam ser investigadas também, isso pode ser possível que haja necessidade de uma investigação, ou por um profissional, ou por uma outra pessoa, um conselheiro, um pastor, a pessoa que você entender que melhor se adequa à tua realidade e que nesse momento possa te ajudar. Então a gente precisa perceber isso a partir de estarmos ligadas à videira. Porque se eu não começar a analisar, se eu não começar a perceber, se eu não começar a refletir, como é que eu vou saber que eu sou a representação das pessoas mais próximas, sendo que eu estou falando de Jesus? Eu estou próxima do Senhor. Se eu verdadeiramente estou... a primeira pessoa mais próxima de mim é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele me direciona, ele me dá a diretriz, ele me dá a bússola para que eu possa caminhar. E essa proximidade, ela também precisa acontecer dentro da palavra, que é nosso modelo de como nós podemos e devemos viver e realizar as nossas construções. E quando a gente não sabe isso, a gente começa a agir de uma forma como se tudo que nós fizéssemos é natural. E não é verdade. Tem coisas na nossa vida que elas vão precisar ser reavaliadas. Tem coisas na nossa vida que vão precisar ser reorganizadas. Tem coisas na nossa vida que elas vão precisar ser revistas. E uma delas é o nosso comportamento, que é o nosso tema desse dia. O comportamento, eles são todas as nossas ações observáveis, levando em consideração o nosso ambiente, a nosso meio social. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que eu está de uma forma observável e levando em consideração o meio que eu vivo, então, compreendendo que é o modo de eu me comportar, de proteger, de proceder, de agir, sempre levando em consideração o meio que eu vivo, esse é o comportamento. Mas o comportamento também a gente pode entender como a interação. É aquilo que se movimenta entre o organismo e o ambiente. Tudo aquilo que está se movimentando entre aquilo que tem vida e aquilo que é o ambiente, que é o ambiente que nós estamos localizados. Então, assim, a interação organismo-ambiente, ela traz a ideia do comportamento como algo que ele é movimento, tá? Então, a gente não pode pensar no comportamento como algo parado, estático. Comportamento, ele é a partir de ações que envolve todo o contexto social que nós estamos. E a partir dessas ações,
nós começamos e precisamos observar. Porque se você não observa o seu comportamento, eu tenho plena convicção que você é observada. Então, antes mesmo de eu imaginar que eu estou sendo observada, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, eu preciso me observar. Eu preciso parar e refletir se as minhas ações, se o meu procedimento, se o meu agir, eles verdadeiramente estão recebendo o modelo da videira, que é Jesus. E quando eu não tenho esse entendimento, eu começo a agir e de uma forma equivocada, entendendo que todo mundo tem que aceitar. E isso não é verdade. As coisas não funcionam dessa forma. Então, quando a gente também fala de ambiente, nós temos que entender duas coisas em ambiente. Existe um ambiente que ele é um ambiente reforçador, que ele é agradável, que ele é bom, que ele é gostoso. É um ambiente onde ele atrai, ele é atrativo não só a mim, quanto a todos que me cercam. E existe um ambiente que é um ambiente aversivo. O ambiente aversivo é aquele ambiente que ele não é bom, que ele é desagradável e ele não atrai, ele não tem esse potencial de atrair. Pelo contrário, a tendência desse ambiente aversivo é a pessoa se afastar. Trazendo isso para o nosso contexto de pessoas, de mulheres ligadas a videiras, nós precisamos entender que nós somos ambiente. Eu e você somos um ambiente. Em primeiro lugar, nós somos um ambiente para nós mesmos. E será que esse ambiente que eu sou, eu posso dizer que ele é um ambiente para mim mesmo, um ambiente reforçador, onde eu tenho autocuidado, onde eu olho para mim com gentileza, onde eu olho para mim com compaixão, entendendo sim que eu estou num processo contínuo de transformação e que eu não sou perfeita. Eu olho para mim de uma forma entendendo que existem qualidades, mas também existem defeitos, que eu não sou só defeito e eu também não sou só qualidade. Porque quando eu olho para mim, que eu não entendo que eu sou um ambiente para mim mesma, em primeiro lugar, eu sou, às vezes, nós nos colocamos na posição de um ambiente aversivo, onde eu olho só o que eu não tenho, só o que eu não sou, só aquilo que eu não conquistei, só as coisas que são os meus defeitos. Então, às vezes, eu não consigo ser reforçadora para mim mesma. Eu não consigo olhar para mim e entender que é natural eu ter qualidades e defeitos, que eu não posso imaginar uma estrutura humana que é 100% perfeita. Tá na Terra ainda? Se for, me apresenta, porque ainda não conheci. O único que nós entendemos como modelo de perfeição é o Senhor Jesus. Até porque nós não temos outro modelo, nós não entendemos e nem reconhecemos outro modelo de perfeição que não seja o Senhor. Tá, então assim, como é que eu tenho me tratado? Qual é a minha ação e o meu comportamento comigo mesmo? Será que eu tenho conseguido ser uma mulher que eu posso dizer que eu sou um ambiente reforçador, que eu trabalho na prevenção, que eu tenho autocuidado, que eu olho as coisas para mim de uma forma onde realmente eu possa olhar para mim, gostar daquilo que eu vejo, ou eu não, tudo que eu olho em mim eu não gosto, né? E aí às vezes eu evito, eu me afasto, prefiro não olhar, prefiro não bater foto. Eu vivi um tempo assim, eu tinha problema muito sério em bater foto. Agora imagina se uma pessoa que tem problema de bater foto tá hoje gravando um vídeo para postar. Foi muito processo, não foi fácil. Chegar até aqui para compartilhar o conhecimento, compartilhar a história de vida, compartilhar aprendizado, nesse modelo que nós estamos aqui, não é fácil. Para mim não foi fácil. Existem pessoas que elas têm outras construções, é mais fácil.
Para mim não foi, porque eu passei muitos anos, não foram poucos anos, foram muitos anos evitando bater foto. E aí, uma época, era tão difícil para mim bater uma foto, gente, que eu não conseguia, eu me escondia, e aí normalmente saía uma coisa assim horrível, porque eu tentava demonstrar na foto que aquilo para mim era não estava bacana. E ao ponto de um dia eu vi a minha mãe dizer assim: engraçado, tu não sabe sorrir. E era verdade, só que eu não me percebia. Eu não conseguia me perceber. E aí na fala dela, eu, sabe, tomei um baque. E eu comecei a olhar para minhas fotos. Não tinha uma foto sorrindo. Não tinha uma única foto. Então, por muitos anos, eu evitei. Por quê? Porque eu me olhava, eu como um ambiente para mim mesmo, era um ambiente aversivo. Porque eu me afastava de mim. Eu não queria ver, porque tudo em mim, na minha ideia, no meu pensamento, era horrível. Então, para que eu vou bater foto de uma coisa horrível, né? Então, foi um processo de desconstrução em Deus. Eu quero dizer para você que o nosso processo de construção, ele precisa passar por um processo de desconstrução em Deus. Porque muitas coisas na nossa cabeça e na nossa história de vida, elas são construções humanas e equivocadas que não estão no projeto de Deus para a nossa vida. E aí a gente começa a perceber o quanto nós precisamos sim de passar por esse processo de desconstrução para em Deus reconstruir aquilo que Ele sonhou para nós e o que é bom, olhando para nós de uma forma reforçadora. E com isso eu não quero dizer que eu estou negando os meus defeitos. Eu olho para mim e ainda consigo encontrar defeitos, e muitos. E eu estou falando da questão até estética, assim, né? Interna, de todos os modos. E aí, só que hoje eu entendo que eu estou em processo de construção. Que ainda existem coisas que eu não gosto, mas aí eu vou lá tentar ver o que eu posso fazer, olhando por um olhar de resolução, aonde eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir comigo mesmo. Então, quando eu começo a olhar para mim e vejo que eu preciso mudar, que eu preciso contribuir para mim mesmo, para o meu bem, porque se eu não entender isso, eu nunca vou mudar. Porque eu sempre vou olhar o que não está bom com a ideia de que nunca vai mudar. E não é verdade. E eu comecei a olhar os defeitos, olhar aquilo que eu não gosto e vou lá. Vou atrás, vou pesquisar, vou aprender formas de como eu posso mudar, formas de como eu posso resolver aquilo que eu não gosto. Se eu chegar em algum momento e ter digamos, uma situação que não dá, não pode mudar, não dá mais para fazer nenhum tipo de alteração, aí eu tenho um caminho que é a aceitação. Então eu vou aceitar o fato de ser algo irreversível que não poder mudar. Para o que não se pode mudar, só tem um caminho, a aceitação. Mas aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso reposicionar, reconstruir, reformular, olhar por um olhar de que eu tenho sim algum defeito, mas eu vou lá tentar melhorar, ajustar, e aí olhar para mim, e quando eu vejo os resultados, aí dá uma satisfação. Nossa, como eu mudei, como fiquei boa, melhor, tá bom. E automaticamente nós reforçamos, a gente se sente motivada a cada dia ser uma pessoa melhor, não só esteticamente, mas quanto internamente. E isso vale a pena todos os momentos da nossa vida. E aí a gente tem uma outra situação, né? Ainda só para me concluir a fase da minha vida. Então, assim, foi uma fase muito difícil. E eu quero dizer para vocês que eu venci em Deus.
Eu venci em Deus. Eu não venci num outro lugar que não tenha sido em Deus. Foi quando Deus me puxa, bora lá desconstruir todas essas tuas construções humanas, equivocadas, erradas, que muitas vezes a gente olha pra gente e se compara com o outro, olha para nós e vê que, nossa, o caminho em relação ao outro é muito distante. E normalmente as comparações são com, quando eu falo de estética agora, né? Quando é um modelo de estética lindo, belo, e aí a gente depois, no decorrer da nossa história, a gente vai entender que não existe gente feia, que não existe mulher feia, existe mulher sem recursos. Porque hoje a gente entendeu que não existe ninguém feio. E eu tenho fotos de antes e depois de muitas pessoas que não tinham e que hoje têm. Então, não existe mulher feia, existe mulher que não tem. Ah, então o que é que eu posso fazer? Vai lá, vê onde você pode arrumar, ter, construir, geração de renda, renda extra. Vai lá, ora, porque Deus é aquele que vai te dar os caminhos para que você possa refazer a tua rota. A gente vai precisar refazer a rota. Então, nas questões internas, é autoconsciência. Não tá legal, meu comportamento não tá bom, porque eu tô agindo assim. Autoconsciência, vai lá aprender, vai lá entender, vai buscar em Deus. E aí você começa a reprogramar a rota. E aí você muda, tá? Então, assim, fácil não é. E eu estou aqui para dizer para vocês que não foi fácil. Foi um processo de desconstrução doído. Mas eu quero dizer para vocês que eu só estou hoje aqui porque Deus me permitiu passar pelo processo. Senão eu nunca, em momento nenhum, eu estaria aqui compartilhando isso com vocês. E é engraçado que eu tenho algumas fotos. Gente, eu tenho foto assim que dá medo. Meu Deus do céu. Eu em algum outro momento eu vou ter que mostrar o meu antes e depois, assim, né? Pra vocês. Eu era bem mais jovem, mas eu parecia ser muito mais velha do que hoje eu sou. Porque a própria Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre, ele formoseia o rosto. E eu vivia um tempo na minha vida, que foram por muitos anos, a mais infeliz, insatisfeita das pessoas, das mulheres. E eu já tinha o Senhor. E eu já estava ligada à videira. Mas eu estava ligada à videira a um galho seco. Um galho seco. A essência vinha para minha vida, mas por eu não estar bem, eu desperdiçava. Porque eu só olhava para o que não era para olhar. Porque a minha mente era aprisionada. A minha mente era aprisionada. Então hoje eu entendo e declaro todos os dias da minha vida, eu tenho a mente de Cristo. E quanto eu entender e tiver fôlego de vida, eu quero declarar que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E como eu tenho a mente de Cristo, obviamente que mudou. Mas mudou porque, em primeiro lugar, eu entendi que eu não poderia permanecer do jeito que eu estava, ligada à essência, e desperdiçando ligada à videira e desperdiçando toda a essência que eu recebia do Senhor. Então, assim, como é que você tem sido um ambiente para você? Quando a gente fala de ambiente, a gente tem que ter dois entendimentos. Um ambiente para mim mesmo e um ambiente que eu sou para o outro. Em um outro momento, nós vamos estar falando que ambiente eu sou para o outro.
Só que hoje, Deus, ele tem nos chamado para um tempo de cura pessoal. E antes de eu olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Antes de eu ver o outro, eu tenho que me ver. Antes de eu entender o outro, eu tenho que me entender. Antes de amar o outro, eu tenho que me amar. Porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho. E como eu vou dar amor se eu não tenho amor? Como eu vou dar alegria se eu não tenho alegria? Então, que nesse dia você possa refletir que ambiente você tem sido para você mesmo. Será que você pode dizer que você tem sido um ambiente reforçador, atrativo, que você não nega os teus defeitos, que você olha e vê sim que existe, mas você vai lá buscar se cuidar tanto interna quanto externamente. Autocuidado é algo que não depende do outro, depende de mim, depende de você. Autocuidado não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Então, eu preciso começar a olhar para mim, ver aquilo que eu não gosto, começar a perceber como é que eu posso mudar, como é que eu posso alterar, a forma que vai ser legal, a forma que não vai ser, como eu posso conduzir isso na minha vida de uma forma que eu alcance resultados. Ou, simplesmente, eu ser aquele ambiente aversivo, né? Porque o ambiente reforçador, ele atrai. Então, eu vou me atraindo, fazendo as construções corretas, olhando, me amando, e aquilo que eu tenho, eu entrego ao outro. Aquilo que eu não tenho, eu não vou entregar. Ou eu sou esse ambiente reforçador, que tudo que eu olho em mim, eu desprezo, eu não gosto, eu me nego a olhar como eu passei anos da minha vida. Hoje, até a minha amiga falou assim, gente, eu tô emocionada. Ela viu uma foto minha recente até. Aí eu disse, gente, o que foi? Ela disse, meu Deus, tu bateste uma foto sorrindo. E é engraçado que eu não percebia, mas todo mundo percebia que eu não sabia sorrir. E da mesma maneira que eu não sabia sorrir na foto, eu não sabia sorrir na vida. Porque a dificuldade, a luta, os conflitos mentais, eles me roubaram a alegria do riso. E por muitos anos eu não soube sorrir. Por muitos anos eu não sabia o que era sorrir. E eu estou dando o exemplo da foto para que vocês saibam de uma forma concreta como era que eu me olhava e me considerava. Então, olha só, o comportamento reforçador, ele me atrai para olhar para mim e refletir. Não nega o que está errado, não nega o que está ruim. Ele aceita o que está ruim e busca soluções, busca mudança, busca novas construções. E o aversivo não. Ele vive em negação. Ele vive somente em negação. E essa negação é um ciclo vicioso, porque você evita falar. Então, é como se você começasse a se afastar de você mesmo. Porque você evita falar de você, você evita olhar para você, você evita que os outros falem de você, você foge de fotos, assim como eu fugi um dia. E hoje eu quero compartilhar com vocês, particularmente esse momento, ele me emociona. Por que ele me emociona? Porque eu vejo hoje as desconstruções do processo que eu passei e construir tudo de novo em Deus, a partir da videira de receber a essência que Deus derramava sobre a minha vida todos os dias que antes eu desperdiçava. E estar aqui para vocês
expondo a minha dor, expondo a minha vida, falando numa câmera. Há uns anos atrás, isso para mim era impossível, gente. Há alguns anos atrás, isso seria impossível. Porque alguns anos atrás eu não conseguia nem bater foto. Eu até tenho alguns vídeos antigos meus que eu comecei a gravar, né? Para tentar... eu vejo assim muito Deus nisso, né? Porque mesmo eu não me aceitando, mesmo eu não me entendendo, mesmo eu rejeitando tudo aquilo que eu vi, eu fazia tentativas frustradas. Eu confesso que todas as tentativas foram frustradas. E como eu estava no modo aversivo, e aí eu gravava algumas poucas coisas, gravava no meu note, um dia desse eu fui ver, gente. Aí eu olhava para aquilo, acabava de gravar, olhava para aquilo, aí eu dizia, meu Deus, coisa mais horrível. Eu rejeitava aquilo de uma proporção tão grande. Gente, você não tem ideia. Era uma rejeição tão grande, era uma aversão tão profunda que eu desligava e não queria nem ver até o final. E hoje eu vendo, falando um pouquinho sobre o comportamento e como eu me observo, como eu estou interagindo comigo mesma, como eu interagi comigo a vida toda e chegar e falar para vocês isso que eu estou falando e me ver falando, eu acho que nesse momento, eu acho que caiu a minha ficha, de verdade. Eu acredito que agora sabe, a consciência, ela veio agora, nesse exato momento, falando para vocês a questão da autoconsciência, de como era o meu processo e de como ele foi em Deus, se organizando, fazendo construções em Deus e trazendo hoje, olhando para mim, falando da minha história, eu não tenho como não me emocionar, porque foram muitos avanços. Mas eu quero deixar claro que todos os avanços foram construídos em Deus. Porque naquele momento que eu vivi o modo rejeição, comportamento que eu olhava tudo em mim eu rejeitava. Deus não tinha como operar na minha vida. Porque eu não dou aquilo que eu não tenho. E sempre o Espírito batendo na porta. Bora, Ruth. Bora, Ruth, tá no tempo do teu resgate, bora lá, vamos lá, mulher, levanta, vai, faz algo. E eu ali, olhando, me rejeitando. E aí, obviamente, tudo em mim, dentro dos comportamentos observáveis, tudo em mim, dentro das minhas ações observáveis, era horrível. E não tinha como não ser realmente um comportamento aversivo comigo mesmo. Mas hoje, para testemunhar para vocês que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é poderoso, Ele me chamou, Ele me resgatou. E eu estou aqui para dizer para você que eu não sou diferente de você. Que a minha história possa ser um pouquinho só que seja de ânimo para você entender que o teu resgatador vive. O teu resgatador vive. E ele não faz diferença de pessoas. E o mesmo que me resgatou, me restaurou, ele está aqui para dizer que ele é o teu resgatador. E ele está te chamando, batendo na tua porta, para que você seja uma mulher restaurada em Deus, para que você seja uma mulher reanimada em Deus, para que você seja uma mulher que seja reposicionada no Senhor e você frutifique
fique naquilo que Deus chamou você. Que esse seja um tempo verdadeiramente de você olhar o teu comportamento contigo mesmo e deixar esse lado aversivo que afasta você das pessoas, de Deus e de você mesmo. E começar a olhar de uma forma reforçadora, onde a presença das pessoas, a sua própria conexão com você mesmo e a presença do Senhor possa fluir de uma forma livre, porque Ele tem nos amado e tem nos chamado. Que você verdadeiramente possa estar ligada na videira, recebendo tudo aquilo que Ele tem disponibilizado para nós. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.